E aí eu me vi nessa situação, as vendas não estavam indo bem, né? O mercado ruim, e eu comecei a estudar, eu mesmo comecei a ver vídeos de pessoas explicando. O canal do Paulo. Canal do Paulo, me ajudou muito mesmo. Você veio aqui também, chegou pra Vim aqui, eu bati papo com eles, eles me mostraram, o Thiago me mostrou ferramentas muito interessantes, então quem quiser depois pede o Thiago aqui que ajuda mesmo. Eu comecei a estudar outros sites com as ferramentas que até o Thiago me passou e eu comecei a ver algumas similaridades ali, né? Eu vi que todo mundo estava fazendo seguindo uma linha e eu fiz essas mudanças no site, eu mesmo, porque ninguém me aceitou, né, para fazer para mim, e mesmo com o tempo que requer, né, porque requer muito tempo de alteração. E aí a partir do começo do ano eu comecei a fazer essas alterações, em 2019. E elas começaram a me dar resultado no meio do ano. Então assim, o site, o Paulo, o Thiago pode até falar por mim, ele começou a ter um crescimento muito grande, um acesso muito grande, e hoje, graças a Deus, eu consegui retomar o caminho de crescimento e troquei também o layout, né? Legal. Que isso faz parte. Sim. Né? Você começou então em meados de 2018, né? Isso, Sim. a fazer as alterações. Em meados de 2018 eu comecei a estudar. Estudei, Beleza. eu fiquei uns 2 meses estudando e fiz uns testes. Fiz uns 2, 3 testes e aí esses testes começaram a me dar resultado em 2019. Legal. E aí, nesses resultados, que eu comecei a dar uma escala no resto nas alterações do conteúdo. E esse ponto é muito importante, Marcos, porque a gente tem consultoria aqui, né? Os clientes podem fazer consultoria com a gente, sempre vem aqui bater um papo. E eu sempre usa nos planos do I7. Isso, que usa os planos, né? E eu sempre menciono isso. Não dependa só dos outros. Sim. Se você, igual você procurou, a agência foi recusado, né? Por várias, né? E você sozinho, né? Com a sua dedicação, foi lá, debruçou em cima de conteúdos que já existiam, buscou, né? Viu os vídeos do Paulo, veio aqui bater um papo, fez os testes, você conseguiu encontrar. Então assim, eu sempre falo isso. Às vezes a solução tá em você mesmo. Né? Porque, cara, que existe de conteúdo e material na internet, claro, tem de outros tipos. Tem o conteúdo ruim, claro, tem o conteúdo bom. Você tem que saber filtrar. Você tem que filtrar, né? E saber em quem que você, né, tem que buscar essas informações. Exato. Assim, é muito legal isso, é um case sensacional. E falando sobre SEO, depois que você ficou estudando e tal, o que você achou? Você achou, assim, é realmente um bicho de 7 cabeças? Como é que foi isso? Cara, eu achei que era um bicho de 7 cabeças. Realmente, eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, tanto é que eu procurei empresas para fazer isso. São empresas especializadas que fazem só isso, né? Os caras ficam lá o dia inteiro estudando SEO, participam de congresso do Google e tal. O que eu pude aprender com isso é que você tem a capacidade, com as ferramentas certas, de replicar. E foi o que eu fiz. A única coisa que eu fiz foi eu repliquei, lógico, sem cópia, né? Você vai replicar para o seu negócio, mas sem cópia. E vi que não é um bicho de 7 cabeças. Se você, com as ferramentas que são gratuitas, você me passou todas as ferramentas são gratuitas, então assim, você não precisa pagar nada. Eu vi ali um caminho a seguir e vi que realmente depois de um tempo o Google ele demora um pouco, né? Quem conhece SEO sabe que ele demora um pouco para te ranquear do jeito que né, ele enxerga a sua página. Então foi só esperar um tempo mesmo com as mudanças, alterações que eu fiz no site para começar a ter acesso. Então eu tô no começo ainda e com esse começo que eu fiz das poucas páginas, dos poucos produtos que eu já alterei, já me deram um boom de acesso, de compras assim, muito maior. Eu te falo, em outubro eu vendi mais que o Dia dos Namorados, que é o meu Natal. Então assim, é assustador, chega a ser assustador, porque assim, a gente não está preparado para isso, né? E é de repente, de um dia para o outro, o Google resolveu me enxergar ali. Eu até conversei com o Paulo, né? Eu falei assim, Paulo, eu acho que o plano que eu tô não vai dar.
E eu fiquei naquele desespero, assim, assustado. E tô aí, tô fazendo as alterações à medida que eu consigo. Eu faço muito, eu estudo muito agora as palavras-chave adequadas ao meu negócio, os produtos que... Porque assim, não adianta você ficar perdendo tempo com o produto que não vai que não é o seu case, né? Não vai te dar venda nem nada. Ele vai te dar acesso, mas não vai te dar venda. Então você tem que estudar antes para você não ficar perdendo tempo, porque o tempo do administrador também ele é escasso. É escasso. Bem mais escasso que você e valioso, né? Mais porque valioso. assim, você poderia estar pensando em outras coisas que você não está pensando, porque você está perdendo tempo com uma bobagem. Se você perder uma venda, você pode fazer 10. Se você Exato. perder 1 minuto, você não transforma ele em 10 nunca. Ele sempre foi perdido. Isso aí. Então, eu tô fazendo esse processo bem estudado, bem aos poucos, até mesmo porque se eu faço mal feito também não adianta, né? Eu tenho que acompanhar as palavras-chave, é uma coisa bem minuciosa também, porque eu faço... Você está usando aquela tabela de palavra-chave? Faço. Toda alteração que eu faço, eu coloco na tabela. Eu falo o que eu fiz, a data que foi a alteração que foi feita, de qual posição ele estava quando eu fiz a alteração, e aí um tempo depois, quando o Google já te enxerga, assim, ele já está te ranqueando aquela palavra, ele começa a fazer a alteração mais rápido. Então esse processo começa a ser mais rápido, as alterações que você faz, ele já te coloca mais em frente. Agora quem nunca fez e está começando agora é um pouco mais lento. Tem que tomar cuidado com cópia, não copia. Faz o seu texto com as suas palavras. Uma coisa que ajuda muito o Google mesmo te dá essa ferramenta, né, que é o planejador de palavras-chave. Você joga lá planejador de palavras-chave, joga a palavra-chave que você quer, ele já te dá outras palavras-chave, dores dos clientes que você usa no seu texto e, cara, o que você tem que fazer. Pouca pessoa sabe disso, mas às vezes tem palavras em frases que você joga no Google mesmo, que lá no final ele mostra outras tendências. No meu caso é diferente porque ele não mostra. Não mostra. Mas nos outros setores, Sex Shop, ele bloqueia. Ele bloqueia. São termos realmente que são, digamos assim, né, estão na blacklist Exato, do Google. Mas dependendo do segmento, lá embaixo vai sugerir. Sim. Já o que outras pessoas estão pesquisando. Tem algumas formas de você conseguir achar aí um termo mais long tail. Você começa a digitar no Google, ele já vai sugerir. Aí aquilo ali já são sugestões ali, as sugestões que vão aparecendo são as mais buscadas. Né? Você pesquisou uma coisa, lá embaixo, igual o Thiago falou, no rodapé do Google, tem outros termos relacionados. Ali são palavras LSI, que são, né, os termos, né, as palavras-chave relacionados àquela busca inicial. Então ali também serve de guia para você. Só que tem outras ferramentas que a gente sabe que são gratuitas, por exemplo, Uber Suggest, né, só procurar aí, Uber Suggest. Procurou no Google, você vai achar aí do Ney Patel, que é uma das maiores unidades de marketing digital no Brasil. Ele tem uma ferramenta gratuita, ele comprou esse Uber Suggest, colocou no site dele, que é basicamente um pesquisador gratuito de palavras-chave. Traz uma ideia de volume de buscas ali. Ele é interessante você usar quando você não tem, quando você não trabalha Google Ads, quando você não paga, não investe em publicidade no Google Ads, o planejador de palavras-chave do Google Ads não te dá volume, ele não te fala quantas buscas tem em determinados termos. Ele te traz as ideias, mas você não tem volume. No Uber Suggest você tem uma ideia de volume, então já é um direcionamento, então já vale a pena, já funciona bem. Tem o Google Trends, que ele te dá uma ideia de crescimento ou decadência de determinados termos. Que ainda faz comparações, você vê às vezes qual tem maior tendência. E eu gosto muito do Answer the Public. É muito legal, que você coloca um termo e ele começa a usar preposições, artigos. Você me mostrou isso, mas o meu não deu certo. certo. Você não deu certo porque o Sex Shop o Google não traz relacionado, ele trava tudo. Mas se procurar alguma coisa assim genérica e tal, ou então mais comercial e tal, você procurou no Answer the Public, né? answerthepublic.com, ele cria um mapa ali, com assim, uma série de mapas na verdade, com uma série de ideias de palavra-chave. Então dá para ter um monte de ideia. E quando você, igual eu estava dando a dica ali fora para você, né? Quando você começa a trabalhar o long tail, o que é o long, né, o short tail? O short tail é a palavra-chave mais curta ali, por exemplo, Sex Shop. Que é mais difícil de você mais mapear. difícil. A cauda longa, né, é o quê? É como revender Sex Shop em São Paulo. Isso é uma cauda longa. Né? Aí, por exemplo, nessa frase tem o termo de Sex Shop. Se você não consegue hoje indexar caudas curtas porque a concorrência é grande, qual que é o esquema? Qual que é a sacada? Tenta criar conteúdo baseado em caudas mais longas, que vão ter muito menos buscas, mas vai ser mais fácil você ranquear. À medida que você vai ranqueando aquela cauda longa,
você também está ranqueando um pouquinho da cauda curta. Se você ranquear um monte de páginas, um monte de conteúdo em N caudas longas diferentes, cada vez vai aumentar mais a sua chance de ranquear a cauda curta.